Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo neste momento, aguardando a chegada da Joyce, da Gabriele e de todos os nossos colegas que foram avisados sobre a live de hoje, que é uma temática extremamente importante. Hoje nós vamos estar falando sobre o filme Lição de Casa, que é o primeiro longa-metragem latino sobre a temática da dislexia. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem e é uma temática muito aguardada por todos nós. Nós vamos receber a Gabriele Couri, que é líder do movimento Mãe Dislexia Brasil, e também a Joyce, produtora da Katrina, que é a produtora do filme Lição de Casa. A Gabriele já está aqui conosco. Eu vou adicionar a Gabriele e logo em seguida eu vou adicionar a Joyce. Vamos ver se a Gabriele entra. Gabriele, acabei de lhe adicionar. Boa noite a todos, boa noite a Dislexia Rio Grande do Norte, Paraná, Kathleen, Dislexia Brasil, a Nathalie do Colégio Educandário. Já estamos vendo vários amigos por aqui. Já adicionei a Gabriele, acho que deve estar dando conexão para ela. Deixa eu ver aqui. Vou adicionar novamente. Gabriele, te adicionei. Vamos ver se você consegue entrar. Oi, Elaine, da Clínica Integra, também da ABD, Débora Lulo, coordenadora. Vamos lá, estou aguardando a Gabriele entrar. Já adicionei você, Gabriele. Estou te adicionando. Você consegue enviar um convite, porque eu já lhe adicionei, mas você não está entrando na tela. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nossos colegas também já estão entrando. A Tati Brits. Estou conseguindo visualizar alguns colegas enquanto adiciono a Gabriele. A Gabriele caiu de sinal, está me notificando aqui. Então, logo ela já conseguirá ingressar conosco. Gabriele, na hora que você entrar com o Mães Brasil, pede para entrar que eu lhe adiciono. Joyce, se você quiser ir entrando também, logo em seguida já consigo lhe adicionar. Eu sou a Alessandra, sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, faço parte do NEA, Núcleo Especializado em Avaliação Interdisciplinar, do Dislexia São Paulo, do Mães Dislexia Brasil e do Instituto ABCWRW. E nessa noite nós estamos com um encontro muito especial. Nós vamos falar sobre o primeiro longa-metragem sobre a temática de dislexia. É o primeiro filme latino com essa temática. E iremos adicionar a Gabriele, do Mães Dislexia Brasil. Gabriele, vou te adicionar agora, tá? Estou te convidando, é só você aceitar. E estou tentando localizar a Joyce. A Joyce também já estou chamando. Mães Dislexia entrou. Olá, Gabriele. Tudo Oi, boa bem? noite, tudo Boa bem? noite. Tinha conseguido lhe adicionar, mas aí você caiu e retornou. Eu caí. Olá. Olá, Joyce. Noite. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, olha, vamos aproveitar aqui nesse Olá, boa aviãozinho que noite. está no rodapé do Instagram de vocês. Cliquem nele, convidem os amigos, os colegas que vocês acham que devem participar dessa temática tão especial que nós reservamos para vocês hoje, que é falar sobre o filme Lição de Casa. É o primeiro filme latino, é um longa-metragem com a temática da dislexia. Gabriela, eu já visualizei vários colegas nossos de associações, de instituições, de clínicas, de escolas e familiares. E eu vou então aproveitar passar a palavra para a Gabriele, para ela se apresentar, e depois seguiremos com a Joyce. Boa noite a todos. Vamos entrando e convidando os amigos.
Gabriela, é com você. Boa noite, Ale, boa noite, Joyce. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, num domingo à noite, para a gente falar um pouquinho mais sobre dislexia, sobre as ações que vêm acontecendo no Brasil. Eu estou aqui representando o Grupo Nacional Mães do Brasil Dislexia, que é um grupo que nasceu em 2018, através de um movimento de mães de vários estados do Brasil. E desde então, nós realizamos vários movimentos, várias ações, com o objetivo principal de inserir a dislexia nas políticas públicas do nosso país. Nós tivemos uma grande participação o ano passado, em 2021, onde fizemos várias movimentações, contamos com o apoio de várias mães em todo o território nacional, para que então chegássemos à nossa primeira lei federal, a Lei 14.251 de 2021. Depois de quase 13 anos, né, de espera, nós conseguimos então, junto com várias instituições, associações, pesquisadores, um movimento da sociedade e de diversas autoridades, nós conseguimos. E estamos aqui então, começando o ano, né, de forma brilhante. Quero dizer que o Mães do Brasil hoje é formado por várias associações de todo o Brasil, onde nós temos representantes da Associação do Dislexia Mato Grosso, o qual eu faço parte, sou membro fundadora da Associação do Mato Grosso, Dislexia MT. Nós temos o Dislexi Bahia, temos o Movimento Dislexia do Acre, temos a Associação de Dislexia do Rio Grande do Norte, temos o Grupo de Apoio Dislexia São Paulo, temos o Grupo Dislexia Piauí, o Núcleo de Dislexia do Movim, que é do Distrito Federal, temos também o Grupo de Pais do Dom Lexia, que é de Santa Catarina, e também temos o Dislexia Paraná. Então, nós somos um grande movimento nacional, com bastante representatividade, e a nossa intenção é trazer para todos os espaços o tema da dislexia, percorrendo aí todo o Brasil, né? A gente está muito feliz de ter você aqui hoje, Joyce. A Alê também faz parte do Grupo Mães do Brasil, através de São Paulo. Então, assim, a gente está em festa. Estamos extremamente felizes. E contando, então, com essas movimentações, com essas ações de mães, de tias, de mulheres maravilhosas, que estamos aqui para cuidar dos nossos queridos disléxicos, né? Eu queria que você contasse para nós, Joyce, um pouquinho da sua história, como é que foi a sua trajetória de formação, sobre os primeiros filmes que você fez, que você e Juliana produziram, e como que você entrou nesse mundo dessa dislexia, né? Que todo mundo fala tanto, e está todo mundo curioso para saber quem é a Joyce, como é esse filme, Lição de Casa. Já tenho mães querendo saber aonde que podem assistir, aonde que encontram. Então, conta para nós, Joyce, como começou a sua história. Bom, a gente iniciou, né, desenvolvendo documentários, né, e alguns curtas de ficção. Principalmente documentários, porque era o que a gente conseguia viabilizar sem recursos, né? Porque os editais do Rio Grande do Sul ainda são para grupos muito pequenos, né? Se conseguir investimento é uma batalha muito árdua, né? E nem todo mundo consegue. Normalmente são os mesmos grupos que produzem sempre remuneradamente, né? E outros nunca conseguem produzir. Só que a gente tinha muitas histórias para contar, então a gente falou, olha, a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer, né? Realizar. E a gente começou com documentários, sempre trazendo assim focos em questões sociais, né, educacionais. E Lição de Casa foi o nosso primeiro longa de ficção, né? E a questão da dislexia foi por causa do meu sobrinho, Lucas, que está interpretando o menino, Lucas também no filme. E a gente trouxe assim nas cenas mais a visão de leigo mesmo, né? Do que eu via acontecendo com o Lucas, então a gente trouxe.
Aí a gente teve o suporte de vocês, né? Para a parte técnica, mas até então, assim, era algo muito focado no leigo, sabe? Naquela curiosidade, nas perguntas, não eram nem nas respostas, eram as perguntas, né? Que nos levavam até a palavra dislexia, né? Que para mim antes era desconhecida. Quando eu comecei a perceber no Lucas, assim, desde a primeira infância, né? A dificuldade que ele tinha, eu percebi, assim, que tinha algo diferenciado, né? Que não era preguiça, como estavam dizendo. E eu percebia que ele tinha uma dificuldade que era real e estava ali. E que mesmo que a escola não soubesse denominar, era uma questão para se avaliar, assim, precisava de uma atenção especial para que ele pudesse concluir o ano letivo. E realmente era uma batalha todos os anos, né? Para que ele conseguisse concluir lições, temas de casa, né? Então tudo era muito difícil, assim, foi muito árduo assim o trabalho em relação à alfabetização dele. E aí observando algumas coisas como letra espelhada, né, a lentidão para leitura e uma série de coisas, eu comecei a pesquisar e aí cheguei até a dislexia. E aí eu comecei a ler casos e aí se encaixava perfeitamente com tudo que o Lucas reproduzia, né, na vida escolar dele. E aí eu disse, olha, que interessante, pode ser isso, né? E aí a gente foi, assim, a gente tentava buscar recursos na escola, mas até então as pessoas naquele momento não sabiam muito, né? Ou às vezes não levavam com a seriedade que deveria ser avaliada, né? Acolhida. E aí, com os médicos, a mesma coisa, tudo muito difícil pelo SUS, e aí as pessoas tratavam assim com displicência. Então, é uma batalha, não sei se é assim no Brasil inteiro, né? Mas aqui foi muito difícil. Até que a gente chegou num médico que já se aposentou, e aí ele tinha diagnosticado o Lucas como disléxico. Né? Ele disse, não, isso são características da dislexia, porém, né, não é tão simples eu chegar e dizer que ele tem que passar por uma série de atividades, né, multidisciplinares e tudo. Então, é uma batalha muito longa. Só que o que acontece, né? Às vezes a criança, o adolescente, até o adulto, ele sofre uma série de coisas sem saber, né? Que ele precisa ter um tipo de ensino diferenciado, né? Que precisa ter uma atenção especial. E aí, por a gente não saber o que perguntar, a gente não consegue chegar até as respostas, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como procurar. E aí, por isso a importância do filme, sabe? Porque a gente queria trazer todas as percepções que a gente teve do Lucas, cena a cena, para que outras famílias também possam identificar, né, nos seus filhos, sobrinhos, ou até em si mesmo, né? Às vezes as pessoas já estão adultas e não têm nem ideia que tem dislexia. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto, para que as pessoas comecem a ampliar esse olhar, né? De entender que a dislexia, ela existe, né? Que precisa de uma atenção especial, no sentido de que a gente tem que entender, né? Que tem um tempo para aquela pessoa ler, que ela tem o próprio tempo dela. Assim como todos nós, né? Cada pessoa tem as suas habilidades e as suas dificuldades. E o disléxico, claro, ele precisa de um tempo maior, assim, para leitura, para compreensão. Então, por isso que é importante a gente trazer isso para que mais pessoas possam identificar, né? Joyce, a gente vai escutando você falar e vai passando um filme na nossa cabeça de familiares com dislexia, de pacientes com dislexia, de amigos com dislexia. E a equipe do NEA teve a oportunidade de ler o roteiro inteiro, né? Fizemos a revisão técnica do roteiro. E nos encantou a forma com que a proposta sua e da Juliana, produtoras da Katrina, né, impõe assim num sentido tão sensível à história a todos nós. Estamos todos encantados com o enredo e com todo o contexto. E algo que nós estamos assim super curiosos é entender como que você e a Juliana juntaram a temática da dislexia com a personagem da deficiência visual. Em que momento que essa realidade se cruzou? Parte de uma história tipo a arte imitando a vida ou a vida imitando a arte? Como que foi essa conexão entre dislexia e deficiência visual? A Ju estava comentando sobre um colega que ela teve, que ele não enxergava, e as aulas eram ditadas, né?
Então, a gente começou a se questionar como seria difícil ter que adaptar uma mesma turma onde as aulas precisavam ser ditadas e o aluno com dislexia, que às vezes é tão complicado ouvir, né, e conseguir escrever a palavra. E aí a gente ficou pensando, né, como que seria essa situação, né, como que seria essa adaptação. E aí a gente pensou em transformar a personagem da Maria Flor em uma menina que não enxerga, justamente para a gente trazer isso, né? A partir do momento que as aulas começam a ser ditadas, o Lucas piora na escola, né? Porque ele não consegue acompanhar. E aí foi pensando nisso, né? Da questão de como seria, né? Como é difícil a gente adaptar tantas coisas, né? Porque às vezes uma mesma aula precisa ser adaptada para vários perfis diferentes e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Então o rendimento escolar é diferente para as pessoas e as necessidades também, né? E aí a gente quis trazer assim isso pelo menos para refletir, né? De que forma que a escola está preparada para se adaptar para tantas questões diferentes, né? Sim. Joyce, a gente ouvindo você falar, a gente se vê em você, né? Esse desejo, essa força que as pessoas que convivem com pessoas com dislexia têm, de dizer ao mundo, olha, nós estamos aqui, nós precisamos de adaptações na escola, nós precisamos ser vistos, nós existimos, né? Não somos invisíveis. O filme traz muito isso. É uma grande oportunidade das pessoas que não conhecem a rotina de uma criança ou de um jovem que enfrenta uma rotina escolar difícil, não é? É uma oportunidade para que as pessoas percebam como é difícil. Muitas vezes você ter que prestar atenção, ouvir, depois escrever, e tem toda essa dificuldade. Então, esse feeling, né, que vocês tiveram no filme em colocar um colega que tem deficiência visual com um menino que tem dislexia, eu achei muito interessante, né? Inclusive, a gente usa muitos aplicativos para quem tem dificuldade visual, a gente usa para dislexia também. Então, são desafios que são enfrentados dia a dia na escola, né? É isso mesmo, vai ser muito legal. Então, como que nós encontramos a Joyce, não é, Ali? No comecinho do ano, a gente percebeu, né, essa pérola, né, desse filme que ia ser lançado. Tivemos, então, cuidado de prestar atenção nisso, de entrar em contato com a Joyce, de conhecê-la, não é? Fizemos algumas reuniões e percebemos que ela está como a gente está, não é? Está nessa batalha para que essa pessoa seja vista, seja respeitada. E assim como nós, do Mães do Brasil, Joyce, tenho certeza que muitas pessoas vão se encantar com a história do seu filme. E vai ser um tremendo de um sucesso. Vai ser um sucesso. Eu tô vendo o pessoal perguntar, né, onde assistiu o filme. Primeiro, deixar um beijo ali. Roberto manda um beijo. E, bom, a gente está finalizando ele, né? A gente quer terminar o quanto antes. E aí, a nossa estimativa antes era que finalizasse fim de abril. Mas aí atrasou um pouquinho as coisas, por questões financeiras mesmo. E aí eu acredito que início de junho ele deve estar pronto. E aí a gente vai encaminhar para a distribuidora e aí a gente quer colocar no máximo de lugares possíveis, né? Para que várias pessoas tenham acesso. Então a gente realmente quer tentar colocar no máximo de lugar que a gente conseguir, para que todo mundo possa ter acesso ao filme, né? E que a gente possa ter essa alegria de estar compartilhando esse trabalho com vocês. Muito, Joyce, muito bom. Quando a gente lê o roteiro, a gente percebe que eles são jovens, né? E vendo as postagens, eu e a Gabriele temos conversado muito sobre as postagens que vocês têm feito, que estão assim com um impacto bem positivo. Mas a gente percebe que é um elenco jovem e com uma tremenda responsabilidade, né? De falar de um tema como este. Como é conduzir, né, essa idade dentro de uma temática em que eles precisam passar tanto as conquistas quanto as dificuldades, pensando em diagnóstico, pensando
e não ter condições de fazer uma avaliação, em pagar uma consulta médica, como é muito bem abordado durante o filme, durante o roteiro. Como que você tem cuidado dessa sensibilização, você e a Juliana juntas, no sentido deles entenderem esse laboratório da vida real, né? Porque eles serão mensageiros, né, das temáticas Sim. que envolvem dezenas, centenas, milhares de disléxicos. A cada 10 pessoas, a incidência é de um disléxico. Então, nós temos disléxicos entre nós, conosco. Isso é muito importante, né? Como é que tem sido trabalhar com esses jovens nessas gravações? Eles são maravilhosos. Assim, eu tô realmente muito orgulhosa, tanto no trabalho, assim, todo o comprometimento que eles estão tendo com a própria causa. Eles já começaram a identificar, né, algumas características em colegas, em familiares. Então, isso é muito importante, porque eles também acabam sendo porta-vozes disso, né? De levar esse questionamento até para que outras pessoas possam chegar a ter esse diagnóstico também, né? Porque é lento, é demorado, mas se a pessoa nem desconfiar, não vai buscar ajuda nunca, né? Então é muito legal, assim, eles têm uma percepção muito grande e eles estão sempre trazendo, assim, algumas coisas, e até em alguns outros participantes eles já começaram a identificar algumas coisas, às vezes até neles, né? Ah, eu tenho dificuldade, assim, dessa forma de leitura, né? Para que eu consiga compreender um texto, eu preciso que esteja tudo muito bem espaçado, senão eu não consigo compreender um texto. Então, é muito legal porque não só a dislexia em si, mas às vezes essa dificuldade mesmo que a gente tem, e às vezes passa despercebido, né? Então eles são incríveis, assim, eles realmente estão bem comprometidos com o trabalho, e eu acredito, assim, que vão levar essa mensagem ainda para muitas pessoas. Muito bom. Joyce, conta para nós, as primeiras gravações elas foram iniciadas antes da pandemia? Como é que começou isso? Como é que foi isso? Nós chegamos a vencer 2 editais que a gente nunca recebeu, né? E aí aí acabou passando, daí veio a pandemia. A gente ia gravar por conta, daí veio a pandemia, daí não aconteceu. E aí a gente, agora assim, ó, sem recurso nenhum, a gente disse, não, vamos encarar e vamos fazer o filme. E a gente começou em dezembro. As primeiras cenas foram gravadas no dia 4 de dezembro, né, de 2021. E a gente seguiu, daí a gente teve que interromper, né, por algumas semanas, porque a verba tinha acabado, infelizmente o transporte é caro, né, para poder trazer as pessoas, a equipe, porque as pessoas estão trabalhando de graça, assim, a gente realmente abraçou o filme como uma missão. Então, nossos custos mais é com transporte, alimentação, e aí a gente pode retomar as gravações com a ajuda de vocês, e a gente ficou muito feliz. E aí até sábado a gente ainda gravou algumas cenas. Aí, a partir da próxima semana, a gente já não sabe, tá tudo incerto. Ainda falta uma parte do filme para gravar, então a gente está correndo atrás para conseguir verba para transporte, para comida. Mas é assim, a gente está na cara e na coragem, sabe? E na garra para conseguir realizar esse trabalho. E o pessoal, assim, muito unido, sabe? Muito unido mesmo para que a gente consiga viabilizar essa proposta. E o comprometimento deles, é sábado de manhã eles estão lá no horário certinho. Então é um pessoal muito querido, assim, que abraçou mesmo como uma missão. São incríveis. E é realidade mesmo. As temáticas, elas passam por propósitos, né, por missão. E quando eu e a Gabriela entramos em contato com você, ali no início de janeiro, eu tinha iniciado as férias, a Gabriele também estava ali num recesso de férias. Nós marcamos algumas reuniões com você, né, Joyce? Precisamos namorar por um tempo com você, noivamos e depois falamos, não, agora estamos juntos nesse sentido do apoio. E foi quando a gente percebeu toda a busca que vocês estão de apoio financeiro, de apoio de divulgação, porque é como você colocou, precisa transportar o elenco, precisa ter alimentação, precisa ter local locado, é toda uma configuração que envolve uma situação de filmagem em plena pandemia, que tudo já vira um certo obstáculo. E até pensando em termos de pandemia, no filme
vocês estão conseguindo colocar um pouco da pandemia, porque como vocês estavam vivendo a pandemia na gravação, né, pela leitura do roteiro que o Nea fez, nós pudemos notar que vocês introduziram a realidade da pandemia no filme. Então, isso foi extremamente eficiente, porque além da dislexia, das peculiaridades de diversos outros personagens, né, que tem vários encantadores, o Lucas é o protagonista, mas de uma certa forma todos os outros personagens se envolvem com a temática e com as suas histórias de vida também. E nós pudemos perceber que vocês introduziram, né, a pandemia dentro das gravações. Isso foi no sentido de voltar às gravações, vocês sentiram a necessidade de unificar um pouquinho a gente sentiu a necessidade de falar sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo em relação à pandemia, porque muitos, né, dos participantes estão vivenciando isso mesmo, da dificuldade, às vezes, de poder comprar um botijão de gás, né, do aumento exagerado das coisas durante a pandemia. Então, a gente sentiu necessidade também de falar disso, sabe? Da gente ter mais empatia em relação às pessoas que realmente estão passando muita dificuldade nesse momento, né? Então, a gente traz também esse olhar sobre a dificuldade que a humanidade em si está passando, né? Que é um momento muito difícil. Ainda bem que agora parece que está amenizando um pouco, né? Mas durante o filme, como pega nos meses onde teve o auge da pandemia, onde se perdeu muitas pessoas, a gente sentiu necessidade de falar, até para a gente marcar na memória, né? Uma homenagem em relação às pessoas que partiram, às famílias que ficaram, né, com esse buraco no coração, né? Que foi a perda de entes queridos. Então a gente sentiu a necessidade de trazer esse assunto também. Muito, muito impactante, né, essa fala sua, né, de levar em consideração e lembrar, né, todas as pessoas que conviveram e que estiveram conosco, né, e que não estão mais, né. Isso, eu acho que isso nos jovens, principalmente, vai ficar marcado, assim, vai ser uma fase que o mundo passou que vai ficar marcado, né. E muito bacana vocês terem isso, né, representado de alguma forma no filme. E uma das coisas que eu achei muito bacana também na proposta de vocês, Joyce, é de mostrar para a sociedade que a dislexia ela não está só na escola, né? Porque as pessoas acham que as dificuldades da dislexia, que a dislexia traz para as pessoas que têm esse transtorno de aprendizagem, aparecem só na escola. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que principalmente como personagem, né, é um jovem com dislexia, ele vivencia várias questões dentro de casa, né, na rotina doméstica, algumas dificuldades, inclusive, de condução de rotina, né, de relações aí familiares, que isso acontece na vida real, né, a gente sabe muito bem disso. E eu acho que isso é um ponto muito importante de ser lembrado, porque a dislexia ela avança os espaços, ela não está só na escola, ela não está só no território da educação ou da saúde através do diagnóstico, ela transcende isso, ela está no território social sim, né? É um assunto que tem que ser olhado sim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, para você, né, que está produzindo esse filme junto com Juliana, junto com a sua equipe, como tem sido essa convivência, né, vendo esses personagens, assim, o que você vai levar, né, depois de terminar esse filme, depois que você terminar, e o que você vai levar desses dias que você conviveu com esses personagens e com a história deles? Olha, realmente, eu acredito que todos nós estamos saindo transformados, né? Eu acredito que a gente absorveu muito da história, né? Uma coisa é quando a gente escreve e outra é quando a gente começa a visualizar as cenas. Então, ela começa a te causar um outro tipo de impacto, né? Quando a gente vê ali representado coisas que realmente acontecem, né? Não é só ficção, são coisas que
a gente viu acontecer, mas às vezes, quando a gente só sabe, sem visualizar, ela tem um impacto diferente, né? Então, quando a gente começa a visualizar a cena, né, e os alunos ali vão interpretando, a gente vai absorvendo muito daquele conhecimento, né, da questão de comportamento, de como que a gente agiria já, né, dos questionamentos. Então, a gente vai absorver muito, muito, muito desse trabalho. E, assim, a meninada foi tão, tão legal e tão comprometida que certamente a gente vai desenvolver outros projetos também, sempre assim, com foco em olhar de empatia e algumas causas que precisam ser debatidas, né? Então, eu acredito que a gente formou ali uma nova família. A gente tem muitas histórias para contar, muitas coisas para trazer, né? Então, além da gente absorver a história em si, para a vida, assim, eu acredito que a gente formou uma família para seguir juntos, né? De realmente desenvolver mais coisas juntos, da gente poder transformar, né? Esse é o objetivo, transformar através da arte, né? A gente utiliza a arte para trazer transformação. Eu acho que isso é muito importante, né? Dar um sentido para as coisas. Joyce, aqui conosco, eu estou conseguindo visualizar diversos colegas da área, associações, projetos de mãe, instituições de diversos lugares, e até tem pessoas perguntando se o filme já tem trilha sonora, talvez estejam desejando fazer parte de alguma forma nesse apoio. Então, depois vocês clicam lá no Instagram do Lição de Casa, entrem em contato com a Joyce, com a Juliana, conversem com ela sobre essas possibilidades de apoio, porque o Mães Brasil, né, que aqui está representado por várias associações e também outros colegas que estão aqui na live, o nosso propósito é no sentido realmente de aumentar esse laço de possibilidades para o filme, porque ele é tão tocante a nossa realidade, e a Gabriele tem toda a razão, ele transcende a sala de aula. Existem algumas cenas que, né, não vamos dar spoiler demais aqui, mas que o Lucas, protagonista, ele vive a dificuldade da leitura ali no dia a dia, na situação social dele. E até nós tivemos que pensar bem sobre a localização dos objetos, de que forma era o objeto, né, Joyce? Ficamos confabulando sobre como que essa pista seria dada para a sociedade. E também, né, das possibilidades de superação, de buscas, que acho que além da gente informar, nós trazermos à tona as possibilidades. Existem muitas dificuldades, mas se nós estivermos juntos nessa possibilidade de informar, porque enquanto nós não informarmos as pessoas da existência, fica difícil propor até a intervenção. Então, essa iniciativa do filme, né, que é o primeiro filme latino, né, a primeira longa-metragem sobre dislexia, e o nome Lição de Casa, a Gabriele, provavelmente os colegas aqui presentes vão concordar comigo. A lição de casa já é algo bem difícil para quem não tem dificuldade, né? Numa pandemia, os pais que possuem filhos sem nenhum problema de dificuldade de aprendizagem ou transtorno puderam verificar o quanto é difícil ensinar para um na tela. Imagine para 35 na sala de aula. Imaginem 35 com alguns com dificuldades específicas. Então, o lição de casa, o nome lição de casa, ele é tão tocante porque ele vai de encontro justamente com uma das perguntas que eu mais faço para os meus pacientes na psicopedagogia, quando eu estou em atendimento com eles. Hoje você tem lição de casa? Essa frase eu falo em todos os atendimentos. E antes de terminar o atendimento com eles, presencial, online, eu digo para eles, olha, antes de ir jogar videogame, antes disso ou daquilo, lembra de organizar pelo menos o material da lição de casa. Não necessariamente fazer logo em seguida, mas de organizar. E quando a gente pensa numa dificuldade de aprendizagem, num transtorno, nós familiares, nós precisamos estar estreitamente perto deles no Fundamental 1. A Gabriele deve congregar da mesma sensação que eu e você em relação a isso. Não sei se foi assim também com o Lucas, como que você foi sentindo essa descoberta da dificuldade, né? E o nome Lição de Casa vem desse sentimento de, nossa, hoje o Lucas tem lição de casa.
Como é que foi isso? Sim. Eu vou aproveitar e responder ali uma pergunta que perguntaram como surgiu o nome Lição de Casa, né? E foi justamente quando eu comecei a perceber que poderia ser dislexia no Lucas, né? Porque daí a gente fala, lição de casa, mas o que é uma lição de casa? Será que é só, né, os deveres escolares? Na verdade, a gente, como família, a gente também tem deveres de casa, né? E muitas vezes a gente não faz por falta de percepção, né? Então, quanta coisa tem para a gente aprender? Lição de casa é mais do que a lição da escola, né? Nós, como seres humanos, como pais, tios, irmãos mais velhos, a gente tem essa lição de casa, né? De aprender. A gente aprende diariamente. Diariamente é sempre um aprendizado. E o Lucas, eu comecei a perceber desde muito pequenininho, assim, a dificuldade dele, né? E muitas vezes eu ajudava ele a escrever, né? A gente teve que criar uma forma para ele começar a ler, que a gente lia pedacinho por pedacinho, ele não conseguia ler, às vezes uma palavra inteira, assim, não conseguia, não tinha como, ele não conseguia escrever uma palavra inteira. Então eu fui criando junto com ele todo um método para ele conseguir se alfabetizar, né? Na verdade, eu acabei alfabetizando o Lucas porque eu acabei achando ali um jeito, né, dentro da minha ignorância, porque eu não tinha conhecimento, então foi algo que a gente criou, mas totalmente despretensioso, assim. A gente sabia que ele não conseguia ler por inteiro e a gente foi criando todo um método e foi todo um trabalho durante anos até que ele conseguisse, assim, realmente escrever por completo, né, frases completas. Realmente foi muito, muito difícil mesmo, sabe? Hoje assim, ele já praticando melhor, ele melhorou muito, né? Mas foi realmente muito complexo, assim, o processo de alfabetização dele. Foi bem difícil. Eu imagino. Tem um pessoal que entrou agora, né? A gente está dizendo aqui boa noite a todos que entraram agora. Nós estamos falando do filme Lição de Casa e da ansiedade que todos estamos aqui para ver logo esse filme, para saber quando que vai lançar esse filme. E nossa, que ansiedade, né? Contando a história desse menino que tem dislexia e que enfrenta aí uma rotina muito pesada, né? Assim como as nossas crianças passaram, ele também vai mostrar muito isso no filme, né? Então a gente está assim super ansioso, Joyce. Todos, 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 todos. Eu tô vendo aqui que as pessoas estão perguntando quando que vai lançar? Onde que eu vejo? E tô curiosa. Será maravilhoso. O pessoal Queremos tá lançar assim. o quanto antes. O quanto antes a gente quer finalizar as gravações e já iniciar as edições. Eu já estou decupando as cenas que a gente já gravou realmente para a gente finalizar o quanto antes. E aí colocar para distribuir no máximo de local possível para que as pessoas possam ter acesso. Então a gente está correndo quanto tempo, né? Enfrentando algumas adversidades, mas para finalizar o quanto antes. Então a gente tem bastante pressa assim para finalizar e para distribuir. Tem gente escrevendo aqui que já queria assistir hoje, viu, Gabriele, Joyce? Essa Joyce. mãe que escreveu aqui sobre a trilha sonora do filme é daqui do Mato Grosso, Eliane. Depois a gente vai conversar mais com a Joyce, Eliane, né? Vamos todos apoiar aí esse filme maravilhoso. Se Todo já mundo tiver ansioso. trilha sonora, tudo bem, acrescenta um pouquinho mais, dá para congregar. Sim, é fundamental uma trilha sonora. Joyce, Fundamental. pensando assim que a arte está imitando a vida, nesse caso, né, nesse filme em si, o Lucas, ele é o próprio protagonista do filme, né? É o Lucas que inspirou a história do filme e ele é o próprio protagonista. Como ele está lidando em assistir a si mesmo, em relembrar a si mesmo, tem sido uma restauração, ou do ponto de vista psicológico, né? Agora como psicóloga, tem sido necessário dar um acolhimento a ele, ao elenco, porque é tocante a ele no sentido, porque é um dado de realidade, né? Um dado de vida. Sim. Como que está sendo essa sensação que ele está vivendo, de relembrar o Fundamental 1, principalmente, né? Sim.
para se tornar mais leve, assim, para ele. A gente conversou muito sobre a importância dele estar fazendo aquele trabalho para que outras crianças, quando passem, né, por todas essas etapas que ele passou, elas possam ter uma atenção especial. Então, ele começou a levar com leveza, e aí ele começou a ficar feliz, assim, de poder levar essa mensagem, né? Porque às vezes é muito difícil reviver algumas coisas. Então, para ter essa leveza, foi assim que eu fui trabalhando com ele, sabe? Da importância de levar essa mensagem para as pessoas, né? Da gente poder debater sobre esse assunto. E aí, hoje, assim, ele leva com muita leveza, ele está muito comprometido com o filme, né? A gente, para ele memorizar o texto, assim, eu lia junto com ele, então ele foi memorizando. Então, foi muito legal, assim, acho que está sendo uma experiência muito boa para ele. Acho que ele está bem feliz, assim, de poder participar. E me preocupava porque ele é muito tímido, ele é muito retraído, né? Mas está indo super bem, assim, acertando as cenas quase que de primeira. Aliás, todos os atores, assim, maravilhosos. Foi uma surpresa para mim. Assim, realmente são adolescentes que estão atuando pela primeira vez e eles estão dando um show, assim, de interpretação. Maravilhosos, maravilhosos todos. É uma realidade muito positiva quando a gente pensa que esses jovens vão ter uma formação tão importante em relação a uma temática transformadora, porque eles vão ser agentes transformadores, né, nessa realidade da dislexia. E é até possível que dentro do elenco, alguns até venham a detectar, não necessariamente a dislexia, mas outros quadros, né, outras dificuldades específicas que existem em tantas outras pessoas. E nós vamos tornando a sociedade mais inclusiva, mais igualitária, que é esse o nosso maior objetivo, né? Esse encontro aqui, né? Nós temos algumas pessoas que já começaram a identificar algumas coisas, né? Mas não, sem diagnóstico. E tem uma moça também que faz a tia da Maria Flor, que ela tem dislexia e TDA também, né? Então nós temos assim mais disléxicos e é muito legal assim para ela mesma. Ela estava acompanhando e comentando como ela achou legal a iniciativa do projeto, porque é importante mesmo falar sobre isso, né? A Maria Flor não tem a deficiência visual na vida real. Não. Ela Olha, que encena. interessante. Que interessante. Vai ser realmente muito legal assistir esse filme. Gabriele, nós vamos ter que esperar, vamos ter que aguentar esperando. Não vai ter jeito, todos que estão aqui, mas vamos estar vibrando para que logo termine bem, que qualquer apoio que você venha precisar do grupo, né, que está envolvendo essa organização do Mães Brasil e todos os demais colegas que eu estou podendo ver aqui. Eu vi várias clínicas, eu vi a Clínica Integra de Santo André, eu vi a BD aqui também, eu vi todos envolvidos, né, no Mães Brasil também estão aqui conosco e diversas outras instituições. Aqui, como eu tirei o óculos, eu não estou conseguindo ler tudo. Então, é porque estava esfumaçando tudo. Então, eu não estou conseguindo ler. Eu li ali uma pergunta. Aqui, né? Bom, eu li uma pergunta sobre a seleção de atores. De live. Ale, ela quer responder uma pergunta aqui da seleção de atores aqui. Pode responder. Sobre a seleção de atores que perguntaram. O filme está sendo gravado na minha primeira escola, né? Foi a escola onde é que eu estudei. Legal. E essa meninada, eles são da orquestra, a maior parte é da Orquestra Vila Lobos, que é um projeto social que tem aqui. E então, assim, eles eram artistas da área da música e agora transformei todos em atores, né? A maioria da escola, alguns não são da orquestra, mas são todos da mesma escola. E aí abraçaram o projeto e vieram. Gente maravilhosa, uma turma incrível. Gabriela, imagine o tamanho da sensibilidade. É um elenco que está relacionado à música. Agora eu já entendi umas partes ali do roteiro. Agora entendi tudo, já se encaixou. Um elenco que está relacionado à música, né? Sou fã de música, toco taiko, com a dislexia, com a deficiência visual e com tudo que envolve a busca, né, de ser aceito, de ser integrado nas dificuldades de aprendizagem. Gabriela, imagine o rio que nós vamos chorar. Nós já choramos lendo o roteiro.
choramos e choramos e choramos de novo. Toda vez que lê e relê, chora de novo. Mas de emoção, de satisfação, de relembrar momentos também. A gente relembra momentos de familiares, momentos de pacientes, momentos de filhos de colegas. A gente vai relembrando e reescrevendo as nossas próprias histórias. Então, como eu brinquei com você outro dia, você é uma fadinha que chegou na nossa vida para colocar na tela, né, muitos dos nossos sentimentos, das nossas buscas e das nossas conquistas. Então, estamos assim realmente empolgados e ansiosos por chegar. Não sei se nós estávamos mais ansiosos pela live, Gabriele, ou pelo lançamento do filme. Agora eu já estou achando que é pelo filme. Olha, você viu mais alguma pergunta, Gabriele, Joyce, que vocês gostariam de destacar? Pessoal, se vocês quiserem relacionar alguma pergunta aqui nos comentários, logo mais nós vamos tentar ir finalizando o nosso encontro, mas se tiverem alguma curiosidade, a Elaine está por aqui dando parabéns, a Damares, a Keila. Elisângela. Também confirmar na primeira escola. Gabi, você de óculos está conseguindo ler melhor que eu? Tem um pessoal perguntando como é para o Lucas decorar o texto. Curiosidade, como está sendo para ele decorar o texto? Eu ia lendo junto com ele, então ele foi meio que memorizando, né? Ouvindo, memorizando, mas ele lê junto, né? Porque eu gosto de estimular isso da leitura dele. Então ele lê, mas eu vou lendo para ele ir escutando, né, as falas. Então a gente vai... E claro que com todos os alunos, né, a gente sempre vai repassando antes, pedacinho por pedacinho, a gente vai fazendo todo esse trabalho com todos eles, né? Com todos eles, na verdade, a gente dá essa atenção de refazer a leitura, né? Deles memorizarem para entrar em cena. Está sendo Joyce, bem tranquilo, você sabe que assim. existem atores disléxicos que eles gravam, né, o roteiro, e isso que você colocou agora corrobora demais para minha visão enquanto psicopedagoga. É importante gravar, é importante ler para o disléxico, mas é importante fazer com que ele também leia. Então, assim, eu e a Gabriele, nas trocas que nós temos das nossas vivências, nós estamos sempre impulsionando nossos filhos, os nossos familiares com dislexia, do não se acomodar na dificuldade, porque nós vamos conseguir trazer benefícios e melhora quando a gente também encara a dificuldade e treina. Né? Aqui na minha casa a gente batizou de treino Pokémon. E treinou-nos tanto Pokémon que a leitura está fluente e redondinha, de tanto que treinamos Pokémon aqui. Então isso que você colocou agora é extremamente notável, porque você não só lê para ele, como você o chama para a responsabilidade, no sentido dele também ser protagonista da sua própria leitura, da sua própria história. É muito legal a sua postura, a sua sensibilidade em relação a tudo isso, né? Sem necessariamente ser da área. E na pandemia, muitos de nós, pais, familiares, mães, tivemos que ser um pouco de professores, né? E pudemos sentir o quanto esse papel é importante. E mais do que todos nós, eu acho que a educação e a saúde, eles vão ganhar muito com o filme. Muito, porque eles vão poder ver na prática e na tela esse processo contínuo e da crescente, né, da busca de desvendar o que o Lucas tem. Então, isso vai tocar a todos, com certeza. Gabriele, viu mais alguma pergunta que seria legal a gente destacar? Olha... Desculpa, cortou um pouquinho. A internet da Joyce está começando a ficar instável. Okay. Não sei se vocês estão com algum som concorrente, ou só é aqui comigo? Não. Aqui está tudo ok. Está tudo... Sim. Pode estar está chovendo bastante aqui. Ok. Bom, acho que a gente pode ir para as considerações finais, né? Temos muitos colegas aqui conosco. Eu vou passar a palavra primeiramente para Gabriele, depois para Joyce, depois vou estar fechando. Então, Gabriele, enquanto você vai falando, se eu encontrar alguma pergunta por aqui, eu destaco depois e vice-versa. Palavra sua.
Então, a gente vai chegando ao final dessa conversa agradável, né? Vamos finalizando a live, mas não há como não te agradecer, Joyce. É uma mãe aqui que representa um grupo de mães em vários estados do Brasil, e falo aqui em nome desse grupo, Mães do Brasil, e com meu coração transbordando, né, de gratidão. Eu quero aqui te agradecer por essa iniciativa maravilhosa, por esse brilho que você tem, pelo seu carisma, pelo amor pelo seu sobrinho, que te motivou a fazer um filme brasileiro, com atores brasileiros, com um roteiro brasileiro, né? Nós, assim, ficamos muito felizes com esse projeto e desejamos de todo o coração que ele atinja as estrelas, né? Que ele consiga atingir todos os lares do nosso país, para que as pessoas entendam um pouco da vida, né, de um jovem com dislexia, e que possamos, então, falar de respeito, falar de inclusão, não é? Falar de neurodiversidade de forma mais tranquila. Então, a palavra que eu deixo aqui para você hoje, principalmente, Joyce, é gratidão. E para o pessoal que está assistindo, ansiedade, né? Ansiedade, né? E nós estamos acompanhando vocês com muito carinho, todos nós do Mães do Brasil. Tá certo? Muito obrigada. Eu agradeço vocês pela oportunidade, né, que vocês nos apoiaram para que a gente pudesse continuar essas últimas diárias todas que a gente filmou. Então, assim, a nossa gratidão é profunda, profunda, e por tudo, pelo carinho, pelo apoio, por tudo que vocês estão proporcionando para a gente, que é de extrema importância, e a minha palavra assim, é gratidão, muita gratidão por tudo que vocês estão fazendo pela gente. Ai, que delícia. Acho que eu vou começar pela minha palavra encantamento. Eu estou encantada com tudo desde o início, desde o primeiro momento que eu me deparei com lição de casa, e eu já comecei a conversar com o Rubens, meu marido. Meu marido é neuropediatra há 47 anos, Joyce. Então, ele já caminha com a dislexia há 47 anos, nessa caminhada, nessa busca. E quando eu e a Gabriele trocamos os primeiros momentos com você, ele teve a oportunidade de estar próximo, né, de ouvir, e foi seguindo com esse encantamento junto conosco, a Malu, o Victor, todos que estavam envolvidos de alguma forma com tudo isso. E nós só podemos agradecer imensamente, né, em nome do NEA, né, o grupo interdisciplinar da Medicina ABC, porque nós tivemos, assim, o pozinho da Tinkerbell, nós lemos o roteiro inteiro, nos apaixonamos, nos emocionamos. Eu e a Gabriela estamos fazendo a primeira live, né, sua, né? A primeira live. Então, é um momento muito único a nós do Mães do Brasil, a minha, a Gabriele, a todos que estão envolvidos, porque é um batismo, né, nosso aqui, esse encontro. O professor Rubens também está aqui. E muita gente, o Lucas, estou vendo que também está, e eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Lembrem, vão lá no Instagram, Lição de Casa, cliquem lá, sigam os personagens, vocês vão adorar sentir um pouquinho das cenas que estão acontecendo, e fiquem ligados nas notícias, porque certamente logo mais Mães Brasil irá entrevistar outras pessoas do elenco. Então, vocês aguardem, porque tem mais. Até o lançamento do livro, do filme, nós estaremos ainda com vocês, viu? Muito obrigada a presença de todos, num domingo à noite. A live ela ficará gravada no Instagram, e visitem o Instagram do Lição de Casa. Muito obrigada a todos mesmo. Minha palavra é gratidão e encantamento. Bom, meninas, agora nós precisamos ir, né? Eu vejo para todos que participaram, estavam assistindo. Eu li coisas tão lindas aí. Um beijo para todos vocês.
Fala, Joyce, pode fechar, querida. Não, deixar um beijo para todos que estão assistindo. Eu fiquei encantada assim, com tudo que eu tô lendo. Muito obrigada por tudo. E você que é encantadora, Joyce. Pessoal, olha, beijo no coração de todos. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Gabi, obrigada pela parceria. Joyce, muita luz para você no final das gravações. Tchau, tchau. 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 Tchau.